Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Pode Prosperar, o teu podcast semanal sobre empreendedorismo no universo óptico. E essa edição, você já sabe, na Feira Foco, em Anápolis, Goiás. Mas eu tô realizando um sonho aqui. Na verdade, uma das figuras mais conhecidas, carismáticas, icônicas de todo o segmento óptico. Eu estou falando dele, Serjão Óptico. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Alexandre. E ano passado a gente estava aqui pela primeira vez, te conhecendo, né? E esse conhecimento, esse primeiro contato nos levou a uma grande amizade. Já viajamos aí pelo mundo afora. E esse ano, especialmente aqui no segundo ano da Foco, ele me recebeu desde terça-feira e a gente está aqui conhecendo o mercado, aprendendo muito, trocando muito, criando novos insights para mudar o futuro do mercado óptico. Acho que esse é o propósito. Obrigado, meu amigo. Um prazer todo meu. Eu vejo que o Serjão, a marca Serjão é um dos, talvez, últimos dos moicanos, representantes desse mercado que realmente traz na tua essência o network, o servir, a troca. E queria já começar, Serjão, brevemente você me trouxesse aí, né? Da onde surge o Serjão Óptico, aquele que está aqui, que é a primeira vez que está assistindo, que não tinha contato ainda com o Serjão, da onde vem essa marca, da onde vem essa ideia de unir o mercado, de trazer tendência, de falar de novidades? Perfeito, isso é uma história que a gente tem contado aí nas nossas palestras pelo Brasil. Após a pandemia, a minha sócia, minha esposa, sócia na vida, sócia nos negócios, né, o amor da minha vida, André Zucchi teve um grande insight de ter a percepção que eu era um cara que era conectado com o mercado, porém era no físico, né, no 1 a 1. E ela falou, você tem que ser um cara para falar para muitos, para falar para o mercado, para conectar as pessoas, que é uma coisa que você gosta de fazer. Vamos transformar, vamos criar essa autoridade no digital. E aí 2021, né, pós-pandemia, vem a primeira feira, a gente começa a desenvolver um projeto de divulgação, de criar conteúdo autoral com a minha visão do mercado de 25 anos, trabalhando em várias áreas, conectando com várias pessoas, marcas, e aí surge o Serjão Óptico, né? Então eu falo que o Serjão Óptico é uma criação da Mapa, mas mais do que tudo da Andréa Zucchi, que é a minha sócia, minha esposa, e ela teve essa visão, que a gente não precisava ficar falando no 1 a 1, mas a gente poderia criar um canal ou um ecossistema, como a gente chama hoje, Serjão Óptico, que fala com todo o mercado, com toda a cadeia, né? Você acompanha já o nosso trabalho já nesse último ano e vê que a gente consegue conectar e conversar com a cadeia, desde o fabricante até o consumidor, passando por cada etapa, lojistas, distribuidores, representantes, balcão. Então, acho que hoje a gente tem essa interlocução. Então, esse é o nosso desejo, isso é o que a gente tem feito agora, até em parceria, né? E o nosso caminho tem sido traçado assim. Eu vejo o Serjão como realmente alguém que conecta, que une. Eu vejo o Serjão como alguém que consegue, é o que você disse, falar desde a ponta, desde do varejo que está vendendo até aquele que vai produzir a peça que o varejo ali vai expor. E o Serjão fala muito de tendência, né? Falando de tendência, Serjão, quais são ali os próximos passos do varejo agora em 2025/26? O que você viu, né, em específico esse ano como tendência na Mido? Traz um pouquinho para a gente dessa visão aqui de tendência varejo eyewear. Perfeito. São muitas possibilidades, né? E a gente viu isso muito lá fora, mas eu pinço algumas que já são tendências já desde o ano passado e continuam fortes, que é a personalização, né? O óculos feito sob medida. Isso é muito forte na Europa já há alguns anos e no Brasil ele tem crescido, principalmente com a formação de novos lunetiers, que são aqueles que fazem o óculos sob medida, né? No conceito que a gente chama de alfaiataria eyewear. As cores, ela vem muito forte, a gente brinca, e brincou muito isso lá em Milão, a gente viu isso junto, que o verde, né? Eu trago assim um questionamento, o verde não será o novo preto? Ou ele já é o novo preto?
porque os tons de verde estão muito fortes em todas as coleções, tanto masculinas como femininas. Os óculos feitos na tecnologia em 3D, também a gente viu que não só em grandes proporções, mas hoje já existe maquinário que você pode fazer o óculos em 3D com alta qualidade dentro da sua loja, né? Lógico que isso tem um investimento. Outra coisa, o atendimento mais personalizado. Essa não é só uma tendência, mas é uma necessidade. A gente não tem que ter o foco em produto. A gente vem dizendo isso para o mercado já há alguns anos. Pare de vender óculos, né? Porque o foco está muito no produto. A gente tem que focar nas pessoas. Então, acho que essas são uma das tendências que estão fortes e que virão cada vez mais fortes, consolidar no mercado cada vez mais disputado. O ótico, o lojista que entendeu isso, né, Sérgio? Que as pessoas é o novo produto mais valioso do mercado, elas estão despontando. Nas tuas viajanças aí pelo Brasil, até internacionalmente, você teve a oportunidade de experienciar isso em várias categorias, desde lojas premium a lojas de entrada. É possível hoje, Sérgio, uma loja de bairro, uma loja simples, uma loja talvez de centro de cidade, se destacar no atendimento? É possível a partir do momento que você traça uma coisa que poucos traçam, que a gente fala de estratégia, né? A estratégia, ela está aonde? Não só na forma do atendimento, mas no script de venda. A equipe tem um script de venda focado em pessoas e não em produtos? É um questionamento. A forma de atender, ela está mais próxima ou ela cria, e eu pego o exemplo do que você pratica, porque eu vivi isso essa semana, você cria dentro do seu ambiente de loja realmente uma experiência para que o cliente venha mais vezes na sua loja, não só com a receita na mão, mas experimentar uma nova coleção que acabou de chegar sem o compromisso de compra imediato. E a gente fala de experiência, não é só aquele cafezinho gourmet, né? É uma cadeira que relaxa, é uma brinquedoteca para sua criança chegar lá e se divertir enquanto você está negociando. Enfim, acho que esse é o caminho que está tomando. Quem já se atentou para isso está trazendo um novo cliente para dentro da loja ou um cliente que vai investir mais na própria pessoa mediante esse atendimento mais exclusivo, mais personalizado, mais humanizado. Então, o que você está falando é um contexto. Então, não é só ter o produto. Não é só eu ir lá e falar, agora eu tenho marca exclusiva, agora eu tenho uma marca desenhada só para mim. Você está falando de um contexto que é desde a experiência sensorial até o atendimento, padrão de uniforme. Tudo isso gera um contexto e descreve literalmente quem eu quero atender. Seria isso só para entender? Exatamente. Hoje, o atendimento, a ótica hoje, a gente fala, né? Isso é pesquisa. As óticas são quase que todas iguais. Não só no atendimento, é lógico que algumas se destacam, mas principalmente nos produtos. Commodity, praticamente 100%. Então, como que eu crio a atração desse cliente ou de um novo cliente? É só através do lead? É só através do tráfego pago? Não. Às vezes você está investindo até em tráfego pago, esse cliente está chegando e você não está conseguindo tratar, porque você trouxe ele até a loja, mas você está tratando ele ou atendendo ele da mesma forma que ele era atendido no local onde ele comprava antigamente. Então, essa forma de atender, e eu volto a bater na tecla, da persona, né? Nós vivemos a era da personalização. Então, a forma de atender, o script de venda, o foco no cliente, não no produto, é o caminho. É onde a gente vai trazer uma rentabilidade maior, vai atender o cliente ofertando para ele não um produto, mas uma visão em HD, um estilo de vida, um visagismo, uma mudança de fisionomia, de forma de se apresentar no trabalho, na escola, enfim. Esse é o caminho. Todo mundo fala disso, né? A visão no cliente, foco no cliente, que o cargo-chefe e a visão central de um negócio óptico tem que ser o cliente. Mas como que eu faço isso na prática, Sérgio? Como que você vê um negócio óptico colocando o cliente em primeiro lugar?
Acho que um ponto que é legal de a gente abordar é o seguinte, hoje, e aí a gente discute isso muito com os fornecedores, que a gente tem essa interlocução. Quando eu chego num fornecedor XPTO e falo com ele, esse produto seu, esse óculos de acetato, esse óculos esportivo, para quem que ele é? Tá. Quem que é a pessoa, quem que é o cliente, ou qual é o cliente para esse produto? Eu não sei dizer. Ou às vezes, quando eu questiono isso, eles não sabem dizer. Tá. Então, assim, a gente cria muitos produtos, mas sem a destinação final. E aí o que que gera? É só você olhar o estoque do cara. Uhum. Fizemos uma pesquisa no início desse ano e a pesquisa mostrou que em mais de 130, 150 lojas, todos tinham estoque de produtos, de armações principalmente, parados há mais de 4, 5 anos. Tá. Isso é uma preocupação. Muito O grande. problema está na compra do produto, está na curadoria, ou você está comprando até bem escolhido aquele produto, mas você não tem esse cliente para vender. Aí nós geramos um impasse. Ou seja, talvez a compra não está centralizada no cliente. Não está no foco, não está com foco no cliente. Ou ele precisa ter o produto certo para atrair esse cliente que ele quer. O high ticket, por exemplo. Quais são os produtos que eu tenho que ter para atrair esse cliente high ticket? Ah, eu quero o cliente high ticket. Quem não quer? Mas você tem esse produto para atender esse cliente? E estrutura, e atendimento, e equipe, porque tudo muda, né, Sérgio? Como você disse bem, é um completo, uma completa forma de agir. Não é somente um item. Nós não estamos falando só de ter uma equipe com um bom atendimento. Você tem que ter produto, você tem que conectar isso com o cliente. Vou além. Hoje a gente fala muito em pós-venda, né? Na verdade, quando a gente está falando de tudo que a gente está falando aqui agora, nesse último bloco agora, nós estamos falando de pré-venda. Legal. Né? E quando eu falo de pré-venda é o quê? O que eu tenho que trazer para trazer esse novo cliente high ticket, por exemplo, Tá bom. ou atender melhor o meu cliente com um produto diferenciado. Perfeito. Não mais do mesmo. Né? Eu simplesmente acho que a gente tem que sair do mais do mesmo. Senão a gente vai ficar competindo e brigando por quê? Sem dúvida. Por preço, sempre. Sempre. Sérgio, qual a importância do dono de loja, do lojista, ter um acompanhamento? Isso daqui, por exemplo, é uma mentoria, né? Ter a oportunidade, às vezes ele nunca teve a oportunidade de estar perante você pessoalmente, mas esse vídeo aproxima você dessa pessoa e mostra a sua visão, o teu mapa mental, o conhecimento que você tem dentro do mercado e acaba talvez mudando ali o rumo que esse lojista está tomando. Mas qual é a importância para o lojista ter um acompanhamento, ter um mentor, ter alguém que vai acompanhar ele nesse processo ou estar em eventos como esse? A importância disso tudo, Alexandre, ela está envolvendo exatamente a capacitação, ou que a gente chamou muito tempo no marketing, sair da caixinha ou sair do mais do mesmo, porque eu sei que por mais experiência que a pessoa tenha na ótica, chega um determinado momento que você bate no teto, né? E aí eu pego o gancho aqui para falar do próximo nível. Qual que é o próximo nível? Para que eu possa atender um cliente que tem um poder aquisitivo maior, o high ticket, eu ainda bato nessa tecla, que é o que deseja todo mundo. Eu quero vender mais ou um valor agregado maior para o meu cliente. Eu preciso estar preparado, porque às vezes eu estou no teto ali, ó, que eu atendo o ticket médio. Vamos falar em valores, 600, 700 reais. Não, mas eu quero vender 2.000, 3.000. Você realmente tem conhecimento suficiente, embasado, para atender esse cliente? Não, então eu tenho que buscar alguém que atenda esse cliente ou que saiba como atender esse cliente para que eu possa aprender. Porque não é o mesmo argumento. O mesmo argumento que eu atendo um cliente que compra o básico, não é o cliente que compra o luxo ou que compra o premium. Ou seja, nós temos etapas. Até onde eu consigo ir hoje na minha loja, no meu negócio? Eu atendo o ticket médio, eu atendo a classe C e D. Mas você tem interesse em atender a classe B? Tenho. Mas você já atendeu? Não. Então eu preciso entender como eu vou oferecer para esse cliente, porque são clientes completamente diferentes.
Lembrando que, eu tenho um produto para ele, mas aí nós estamos falando de produto, está errado. Você tem que pensar no cliente. O A, B, C, o A+. Como que eu atendo esse cliente? Da mesma forma? Não. Com o mesmo produto? Não. Então, eu preciso ter esse entendimento. E esse entendimento você só vai conquistar com livros, sendo mentorado, com uma consultoria de quem entende nessa área, para que possa te levar para o próximo nível. Sérgio, segundo ano na Foco, sua visão dessa edição, sua visão desse momento que a gente está vivendo aqui, crescente, não crescente, o que você está sentindo do público? Sim, esse ano, com a mudança da data, vamos dizer assim, o primeiro dia que a gente teve já foi bem surpreendente, teve uma movimentação de negócios, teve uma grande movimentação de conexões, de network, e eu sempre brinco que eu falo, brincando, mas falando sério, que quem nasce grande é elefante, Então nada nasce de uma forma grande. As grandes feiras pelo Brasil, elas têm 15, 20 anos que estão, e não começaram grande, elas começaram pequenas. Então a Foco ela vem sendo desenvolvida. Hoje nós temos expositores que não estavam aqui ano passado. Na verdade, alguns vieram como espectadores, vieram entender, sondar, ver como estava acontecendo esse mercado. E esse ano eles já vieram como expositores. E as feiras regionais hoje é uma realidade. A gente tem a interlocução com o Brasil todo e existiu uma preocupação inicial de falar, mas vai ter feira para todo lado. Mas a pessoa, de repente, um lojista mediano ou pequeno, ele não pode se ausentar do seu negócio 3, 4 dias para se deslocar para um outro estado. Verdade. Então, as feiras regionais, elas fortalecem o mercado regional e traz essa mentoria, que você disse, essa consultoria ou a possibilidade de uma mentoria ou consultoria, porque ele vai abrir a mente. Toda vez que a gente tem um contato com um evento como esse, abre um pouco a sua mente. Tive uma interlocução com o Alexandre, tive uma interlocução com o André Azuki, com o Serjão, e aí, tem possibilidade, É um insight, é uma ideia, é uma possibilidade de um novo empreendimento, e vão surgir nesses momentos, porque é aí que tem esse fervilhar de ideias, de inovação, de possibilidades que o mercado proporciona. Uma frase, uma mensagem para o nosso mercado, para o lojista, para aquela pessoa que está nos acompanhando agora e que está buscando esse próximo nível que a gente está falando aqui, que está buscando essas novas conexões. A frase que eu gosto de dizer é: o mercado óptico precisa se profissionalizar mais, então a busca vai ser onde? Conhecimento, treinamento, a base que você tem hoje, se você acha suficiente, não se acomode nela, faça um outro curso. Não tenho curso óptico, vou fazer o curso óptico. Eu já tenho o curso óptico, faço de optometria. Eu quero ampliar meu leque de oferta, contacte novos fornecedores. Curadoria de produtos para você atender o seu cliente, a sua persona. E principalmente, fiquem de olho no processo de personalização de produtos e de atendimento. Como é que eu consigo encontrar o Serjão? Como é que eu consigo me conectar com o Serjão? Tanto pelas redes sociais, Instagram, LinkedIn, pelos nossos canais, pela nossa coluna na OpticaNet, @Serjão Óptico, A nossa coluna hoje, só para o público entender, a nossa interlocução com o mercado, ela está sempre entre as 10 mais lidas do portal OpticaNet. Hoje, na verdade, exatamente esses dias, nós temos 3 colunas entre as 10 mais lidas. Legal. Porque nós trazemos sempre, você sabe que nos acompanha, Entendi. Nosso conteúdo é muito autoral, Então a gente pesquisa, a gente lê, a gente troca, Para que a gente possa oferecer para o mercado essa informação, esse conteúdo, para você aplicar no seu dia a dia, para você ficar antenado nas tendências que estão acontecendo e estão acontecendo cada vez mais rápidas. Muito bom. Para você que nos acompanhou até aqui, você não vai sair desse vídeo antes de assinar esse canal, ativar o sininho,
compartilhar esse vídeo com 3 pessoas que precisam conhecer essa figura tão amada por nós do mercado óptico. Sérgio, obrigado mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau, tchau.